Qual que é o exercício para fazer a fixação dessa percepção em relação ao ontem e ao depois? Porque às vezes você conversa com uma pessoa que ela tem realmente essa fragilidade. No momento da conversa, tem aquela enchida de ânimo e fala, uau! Só que aí chega o dia seguinte, baixa de novo. Então, como manter isso fixo, né, de uma forma que seja perene no tempo? O que eu acho é o seguinte, são os exercícios. Não sei se alguém fez o eixo, um curso que eu... Tudo bem. Tem um exercício lá do eixo, cara, que é, em primeiro lugar, eu acho que é uma observação que a gente tem da gente, tá? E aí tem um exercício para isso, um exercício meio dramático. E aí a questão é a seguinte, você se olha no espelho, aí você vai contando a história, e é isso, você começa a pensar isso, sobre a seriedade do eu. E a proposta do exercício é, quando você estiver notando que você está chegando ao final das tuas memórias, sabe? Tipo, não tem mais muito o que lembrar, eu já lembrei, né? Você chega ao final dela e você pensa assim, ó, você olha para o espelho sério e você lembra, você fala assim, ó, e se tivesse acontecido tudo ao contrário do que aconteceu? Ou seja, minha mãe veio, você lembrou uma coisa, minha mãe me abandonou, mas se que ela não tivesse abandonado, né? Ah, fulana quis namorar comigo, uma paixão, mas ela não quisesse. Mas aí você começa a pensar no inverso de tudo. Tu vai chegar a uma conclusão muito bizarra, que frustra um pouco aquela coisa que a gente conta assim, de que eu sou aquilo que me aconteceu. Tu chega a uma conclusão muito esquisita, que tu continua sendo você. Se tudo tivesse acontecido exatamente o inverso do que aconteceu, tem alguma coisa em você ali que não mudaria absolutamente, que segue sendo a mesma. Teu nome segue sendo o mesmo, você segue sendo o mesmo, você é a mesma pessoa, independente daquilo que te aconteça. Então, pronto, o que dá para fazer é o exercício, ou uma das coisas que dá para fazer é o exercício real de meditação acerca do eu. Quando eu falo do eu, não é do egoísmo. Porque quando você faz esse exercício, se abre uma outra coisa, que é o inverso do egoísmo. Tu repara que o outro tem um eu também. É um eu imutável, um eu real, um eu sólido, um eu verdadeiro. Independente da história que ele esteja contando que tenha acontecido com ele. E que esse eu, ele deve tender a uma certa perfeição da felicidade. E que você tem uma certa responsabilidade, podemos chamar assim, diante de todo mundo que está presente ao teu redor. Né? Para isso serve o ser humano. O ser humano serve, entre outras coisas, para ajudar os outros seres humanos a alcançarem esse lugar de amor, de felicidade, de esperança. Né? Quer dizer, se a gente olha para os outros e só vê neles, sei lá, competição, comparação, ponto de vista negativo, a gente está defraudando muito o ser humano. A nossa própria natureza, não é o outro, a gente mesmo. Ou seja, é como se fosse um copo que foi feito para guardar Coca-Cola, como se tivesse sempre quebrado. Ou seja, eu ponho Coca-Cola ali, a Coca-Cola vaza. Eu ponho Coca-Cola, a Coca-Cola vaza. Ou seja, não serve pra nada aquele copo. Então o ser humano que está na vida dos outros, ou o ser humano que está presente no mundo, e não percebe os outros eus como coisas ou pessoas que devem entender uma perfeição, que é a perfeição do amor, a perfeição da esperança, a perfeição da entrega, fala, eu tô funcionando, se eu sou assim, né? Se eu não tô olhando para os outros assim, eu tô funcionando muito abaixo da existência humana. Esse hábito de reclamar, ele mata o espírito. Ele mata o espírito. O que é a reclamação? A reclamação é a sentença, ou seja, eu sentenciei, assim, eu não acredito mais que as pessoas podem mudar. Né? A reclamação, ela é a materialização da desesperança. O que é reclamar de alguém? O que é tu reclamar da tua mulher? É tu não acreditar mais que ela pode mudar naquilo. Porque se você acreditasse que ela pode mudar naquilo, você não estava reclamando, você estava ajudando. Você estava olhando com amor, você estava conversando, você estava rindo. Não é isso? Então quando a gente reclama, a gente pode ter certeza, a gente está sendo menos humano. Porque a gente matou uma coisa que é própria do ser humano. Que é olhar para uma pessoa e falar assim, cara, essa pessoa tem um ontem, tem um amanhã. E esse amanhã ele pode ser assim, ó, completamente diferente nesse aspecto, dependendo das decisões que ela tome.